Fala, coração! Aula 37 de literatura para o canal Escolha Educação. Livro Solitária, Eliana Alves Cruz. Obra super contemporânea, antirracista e que já está aparecendo aí em listas de leitura obrigatória. É leitura obrigatória para a Universidade Federal de Santa Catarina. Belezinha, coração? Então vamos lá, né? A Eliana Alves Cruz, vejam, ela é jornalista e ela faz da obra dela um misto, uma mistura de jornalismo e ficção. E também, né, na linha comprometida e engajada, né, de uma literatura antirracista. Primeiro livro dela, Água de Barrela, ela leva 5 anos pesquisando a sua própria árvore genealógica. Ela vai buscar as suas próprias origens, as suas raízes. Para quê, coração? Para ter orgulho delas. Olha o empoderamento pela palavra, pela literatura. Livro que deveria estar aí sim, né? Como leitura obrigatória, como livro paradidático em diversas escolas do país, para que a população afro-brasileira tenha orgulho de suas origens e raízes. Beleza? Outro livro dela, O Crime do Cais do Valongo. No Cais do Valongo chegavam milhares, milhões de escravos. De novo, né, uma literatura de denúncia comprometida. E quem vai apresentar o livro Solitária, ninguém mais, ninguém menos do que Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior. Nossas duas últimas aulas aqui no Escolha Educação. Tá? A Conceição Evaristo vai apresentar de que maneira? Eliana narra com a maestria da linguagem de alguém que sabe lidar com as palavras. E o Itamar Vieira Júnior, do Torto Arado, nosso best-seller, em Solitária, Eliana desponta como uma das mais importantes vozes da nossa literatura contemporânea. O que faz o Itamar Vieira Júnior? Tá ali, coração. Vamos nos exilar na arte e nos corações dos que sonham com um mundo livre, equânime e de paz. Um mundo igualitário, um mundo justo. Vamos buscar exílio, né, dentro desses corações. A Conceição Evaristo, o que me encoraja a escrever é essa possibilidade de falar do meu lugar social e étnico. É construir memórias. É desse lugar social e étnico que nós vamos falar o tempo todo ao longo da aula sobre o Solitária da Eliana Alves Cruz. Tá bom? Não esquece, hein? Lugar social, lugar étnico. E aí, né? Entrando já no enredo da obra, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte ela é narrada pela Mabel, narradora, personagem, narradora, protagonista, narrando em primeira pessoa. Mabel é a filha da empregada doméstica Eunice. Tudo bem? Percebam que ao lado eu coloquei aqui os títulos dos capítulos. E esses títulos são lugares, são espaços. Espaços sociais. Lugares que são ocupados. E aí a gente vai discutir quem é que ocupa esses lugares sociais. De que maneira? Tudo bem? E imediatamente a primeira relação de intertextualidade, filme brasileiro, Que Horas Ela Volta, atuação brilhante da Regina Casé, fazendo o papel da empregada. Beleza? Então é uma referência constante ao longo deste livro. Não dá para, né, perder de vista. Tá bom? Primeira coisa que a Mabel vai falar para a mãe dela. Olha lá. Mãe, a senhora precisa se libertar. Estou gravando a aula, tá? Deixa eu ver se aparece até aqui no computador, né? Às vezes aparece, às vezes não. Hoje é 13 de maio. E, Lei Áurea, o que mudou, né, na realidade com a Lei Áurea? É disso que o livro vai falar.
tá? De escravidão e de liberdade. A senhora não deve nada a eles, pelo contrário. Mãe, sou eu, a Mabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. Estava em todos os jornais. Olha aqui o mote, né? O assunto principal do livro. Já é anunciado aqui no começo e vai perpassar a obra toda para manter a sua curiosidade, manter a sua atenção. A mulher para quem minha mãe trabalhara por mais de 20 anos acabava de ser indiciada por um crime terrível. A imprensa havia descoberto que Dona Eunice, a empregada, a mãe da Mabel, tá? Antiga empregada da acusada, poderia ter elementos preciosos para elucidar o acontecido. Coração, 2 nomes ficcionais. Mabel, filha de Eunice. A empregada e a filha da empregada. Olha o que eu citei aqui agora, coloquei logo do início do livro. A universalização. Você generaliza. Porque aqui esses nomes estão, na verdade, o que? Representando centenas de outras, né, pessoas. São personagens que têm um poder de representação social. E aí quando você vai ali perceber que estão todos no mesmo barco, ou melhor, estão todos no mesmo trem, você vai o quê? Para o anonimato urbano, para aquela invisibilidade compartilhada. Quando você está dentro do trem, todo mundo é todo mundo é ninguém. Tá? Então aqui é um trecho importante mostrando, né, a dureza da vida contemporânea, a dureza da vida urbana, mas também as alegrias, né? A música, a canção, os sonhos, tá? Assim como a Conceição Evaristo vai compartilhar tristeza e alegria. É prazer e dor. É afirmação e negação aqui também, tá? A partir de um determinado momento, a Eunice vai morar no apartamento, ou melhor, na cobertura, né, do seu Tiago, da Dona Lúcia, dos patrões. Os patrões moram na cobertura do condomínio, olhem o nome. Golden Plate, é o dourado prateado aí, né? Não bastava ser de ouro, também é de prata. Então, ela vai morar no quarto de empregada e leva a filha Mabel com ela, tá? Então as duas vão viver naquele espaço, tá? Naquele lugar. Lembra sempre disso. Quarto de empregada ou quarto reversível? Mamãe estava muito preocupada em não incomodar a patroa com a minha presença e de tempos em tempos ia ao quartinho me ver. A Mabel estava aqui com 6 anos de idade. Seu rosto muito negro aparecia pela metade na porta e espiava. E olha o eufemismo que se usa, né? A partir do momento em que não se quis mais ter a empregada dentro de casa, o custo passou a ser muito alto, não interessava mais aos patrões, muda o nome, né, por meio de um eufemismo. Olha lá. Quando ter uma empregada que dorme no trabalho passou a ser algo caro e não de muito bom tom, os corretores de imóveis chamariam esse local de quarto reversível. Um nome para não chamar o quartinho de quartinho, ou do que ele realmente era. Um lugar para serviçais, criadas, babás, domésticas, amas, empregadas. Todos esses nomes que deram e dão até hoje a quem é quase da família. Esse quase da família, né? Extremamente hipócrita, né? Que aparece no filme Que Horas Ela Volta, da Regina Casé. É quase da família. O menino, né, o filho da casa lá, no caso do filme, tem muito mais afeto na relação dele com a empregada do que com a própria mãe. Mas será que a empregada é tão da família assim? Ela vai poder entrar na piscina? Não, né, coração? Ela vai sentar na mesa para comer com os patrões? Não, né, coração? Então, será que é da família mesmo, né? Então, por que mantinham empregadas em casa? Um lugar onde estivessem ao alcance do comando de voz, do olhar ao alcance das mãos, a tempo e hora, 24 horas por dia. Serviçais. Lá no século XIX,
antes da Lei Áurea, do 13 de maio de 1888, eram mucamas. Passaram a ser empregadas domésticas, hoje são diaristas, né? Então, mudou alguma coisa? Bem lentamente, mas o livro quer mostrar o quê? Que bem lentamente alguma coisa está mudando. Só para ter um parâmetro, uma comparação, nós vamos ter logo no início do enredo um primeiro acidente naquela cobertura. Tá? O caso do acidente do bebê de Dona Helena. Dona Helena é irmã da Dona Lúcia. Dona Lúcia é a dona, né, da cobertura. E da babá Irene Silva estava nas páginas policiais. Irene, agora vem o detalhe que não é um detalhe, 13 anos. Coração, trabalho infantil. Não pode. Esse era o nome da babá. Em choque, tremia violentamente. Minha mãe entrou no terraço e abraçou forte a garota, acarinhando-lhe de leve o rosto e a cabeça, que repousou em seu peito. Só então ela começou a chorar compulsivamente, e eu também. Aquele clima de desespero me contagiou. Irene, você não teve culpa. O que fez a Irene? Estava apertada para ir ao banheiro, estava com dor de barriga. Enquanto ela foi ao banheiro, o menino, né, o filho da Dona Helena, que é o Bruninho, entra na piscina e quase morre afogado. E aí, lógico, né? Quem é que teve culpa? A empregada, no caso a babá, a Irene, de 13 anos, ou quem contratou uma menina de 13 anos? Beleza, coração? Primeiro eu vou ler o de baixo, tá? Depois eu vou ler o que está em caixa alta. Na casa de seu Tiago e Dona Lúcia, um debate. Ele gritava para a esposa que Dona Helena tinha apenas esquecido que a babá que contratou ainda era menor de idade. Então ela é responsável também. Tudo bem? Ela deixou o filho dela nas mãos de uma babá de 13 anos. A babá não tem direito nem de ir ao banheiro. Ninguém olha para essa criança, está todo mundo lá, na festa, a mesma festa. Tudo bem? E aí é lógico, né? Aí que a gente passa sempre do fato, né, da personagem, daquilo que é particularizado para generalização. Aquilo que a gente já viu no trem. Ela sabia que as crianças como eu, como ela foi antes dela, sua mãe e a mãe de sua mãe, até a minha 10ª avó, não entendiam muito bem o que era isso de ser criança. A gente sempre foi miniatura de adulto. Irene era mais uma na lista. Irene é apenas um nome. Assim como essa Irene, milhares ou milhões de outras, né, Irenes. E aí é lógico, né? Assim como tem Irenes, eu lembrei imediatamente da Lucrécia. Lucrécia, já fiz aula aqui do Machado de Assis antirracista. Conta o caso da vara, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Lá era a escrava Lucrécia. Aqui é a Irene. E vejam qual a conclusão ali que está em destaque, em negrito. Tal qual uma mercadoria, coisificação, reificação. Tal qual uma mercadoria com defeito que é devolvida com raiva ao fabricante, Irene foi mandada de volta à sua família no interior do estado, de onde sair aos 11 anos para trabalhar. 11 anos. Essa Irene vai aparecer no final da história, tá bom? Guarda essa Irene na sua memória aí. Tá? E se eu crescia, o bebê de Dona Lúcia e seu Tiago crescia também. Então, seu Tiago, Dona Lúcia, os patrões têm uma filha, que é a Camila. Camila não nasceu em berço de ouro, era muito mais. Ela veio ao mundo em um leito de ouro, prata, seda, cravejado de diamantes. Vivem no mesmo espaço? Não, né, coração? Porque a Mabel tem que caber no quarto de empregada. Beleza? Enquanto todo o resto da cobertura é o espaço da Camila. Depois de tudo o que aconteceu, cresceu outra verdade em mim. Não queria ser como minha mãe, ou melhor, não queria fazer o que ela fazia. Enfiei na cabeça que queria ser médica. Coração, como? Escolhendo educação. Como é que se rompe
com, né, esses elos que vão sendo passados de geração para geração. Esses elos, essas correntes de verdadeira escravidão. Escolhendo educação, estudando. É o que vai fazer, né? A Eliana Alves Cruz, jornalista, é o que vai fazer aqui a Mabel, personagem, tá? Querendo fazer medicina, estudando para ser médica. Principalmente depois que aconteceu o quê? Olha aqui, ó. Qual vai ser o combustível dela? Depois que seu Tiago, patrão, sorriu quando eu disse que queria fazer medicina. Falou que era muito difícil uma vaga numa universidade pública e que as instituições particulares eram muito caras. Não sei porquê, mas o sorriso dele foi um estímulo a mais para mim. Aquilo provocou. E aí a Mabel vai ser uma excelente aluna, extremamente estudiosa, e ela vai ter um parceiro, né, que é o Cacau, filho do porteiro Jurandir. Beleza? Só que esse mesmo porteiro Jurandir tem 2 filhos. Tem o Cacau, que é o estudioso, mas tem o João Pedro, que é o bonitão. E aí, coração, olha aí um problema que a Mabel vai enfrentar. Só a Mabel? Não, ela está representando, né? Tantas e tantas adolescentes que acabam engravidando. Tá? Então, Mabel tem 14 anos, esse João Pedro, que é o filho do porteiro Jurandir, tem 16, e eles acabam ali naquela paixãozinha adolescente fazendo um filho. O que eu faria com um bebê aos 14 anos, sem qualificação, sem profissão, sem trabalho? Eu não queria limpar uma casa que não fosse a minha. Não queria ter que levar uma criança para o trabalho na casa de ninguém. Essa era a minha história e eu não desejava repeti-la. É isso, né? Romper para não repetir a mesma história. Beleza? Foi a primeira vez, olhem agora, ironicamente, quem é que vai ajudar a Mabel? Não vai ser a mãe dela. A Eunice trabalha o tempo todo, tem que cuidar da Camila. Quem vai perceber a gravidez dela é a patroa, né? A patroa da mãe dela, a dona Lúcia. Foi a primeira vez que a olhei sem a antipatia que ela me despertava desde o nosso primeiro encontro. Ela teve uma reação muito diferente do que eu imaginava. Ela iria me ajudar a sair da confusão em que eu me metera. Estamos falando de aborto, né? Que é o que vai acontecer. Para que a Mabel prossiga, né, no seu projeto de estudar, passar um vestibular para medicina, a gravidez na adolescência seria algo extremamente complicado, né? E aí o João Pedro, o pai da criança, né, o namorado, diz isso para Mabel. A Mabel está naquele momento de gratidão, né? E aí ele corta, de novo, a cortar a corrente. Olha, esses barões aqui não querem nunca perder 2 empregadas pelo preço de uma. Ela não fez isso por você. Então, gatinha, olho vivo, para não ficar presa nesse alívio e nessa gratidão. Nossos pais, por outros motivos, já estão. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, mostra também isso, né? O Zeca Chapéu Grande, que é o pai, tem gratidão pelos patrões, os donos da terra. Bibiana, Belonísia, Severo já não vão ter. Já vão romper com essas correntes de escravidão. Tudo bem? E aqui chegamos na segunda parte. Se a primeira parte é narrada pela Mabel, que é a filha, a segunda parte vai ser narrada pela Eunice, que é a mãe. Os títulos, alguns se repetem, e eu destaquei ali já, óbvio, Quarto de Despejo, que é o título do principal livro da Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada. Tá? Assunto da nossa próxima aula, é livro obrigatório, deveria estar na lista da FUVEST, né? Se a FUVEST realmente quer fazer uma lista só com autoras, só com escritoras, Carolina Maria de Jesus deveria estar lá no meio, tá? E aí nós temos agora um olhar de mãe. Por quê? Porque, lógico, ela cuida da menina Camila com cuidado e carinho de mãe. De novo, lembrou o filme lá, né? Que Horas Ela Volta. Eu sei que ela, Mabel, sempre sentiu ciúme da Camila,
Mas ela não entende que a menina também é minha filha. Ela não é má pessoa, sempre foi carinhosa comigo. Quando era novinha, tinha umas manhas, coisa de criança. Mas eu não conseguia enxergar esse demônio que Mabel pintava e não conseguia me ver sentada na frente de um delegado, de novo, né? Tá citando aí o crime, o depoimento, é aquele suspense que mantém a nossa curiosidade bem acesa ali, tá bom? Para depor contra a mãe da Camila, Dona Lúcia. Chorei sentindo o cheiro do sabão em pó na roupa pendurada no varal. Estava com muita vergonha. Minha filha, olha aí o que a Mabel consegue, né? Escolhendo educação. Minha filha ia se formar médica e eu ainda mal sabia ler e escrever. Então aí praticamente cobra, né, a mãe a também buscar um outro caminho, né? E isso já vem da avó da Mabel. A mãe da mãe é igual à filha. Na hora, lembrei de quando minha mãe me viu saindo para o meu primeiro dia como empregada doméstica. Ela estava muito contrariada e dizia que preferia 1000 vezes capinar, plantar, fazer o duro trabalho da terra a ir para dentro da casa de rico. Ela lamentava e eu dizia com um tom meio ofendido que não era para tanto, que o trabalho era digno e iria garantir nosso sustento honestamente. Nunca vou esquecer o que ela me falou. Dona Codinha, mãe da Eunice, avó da Mabel. Dona Codinha disse que sabia que era um serviço honesto, digno, mas mesmo assim se entristecia, porque olhava para mim e lembrava das histórias que a avó dela contava sobre servir em casas grandes. Coração, começamos a nossa biblioteca antirracista aqui com o Casa Velha do Machado de Assis. Tudo bem? É manter, né, a mesma estrutura. Dona Lúcia dizia para todo mundo que eu era parte da família. E por um tempo cheguei a acreditar nisso. Lá no Casa Velha do Machado de Assis, a agregada Lalau é muito bem tratada. Mas ela vai ser aceita na família, se casando com o herdeiro, com o rico herdeiro? Não, né, coração? Não. Então, mentira. Não é da família coisa nenhuma. Não vai sentar à mesma mesa para comer junto. Não vai nadar na mesma piscina. Então é mentira. Bom? Achava mais fácil e menos doloroso acreditar. Acontece que Mabel era de outra geração. Engraçado, Mabel estava em outra época, mas ao mesmo tempo eu sentia minha filha como uma versão atualizada da avó. As duas estavam de mãos dadas nas extremidades, com as mãos entrelaçadas por cima de mim. Então, praticamente, né, a mãe Dona Codinha e a filha Mabel é que vão empurrar essa Eunice para tomar uma atitude na vida, para poder romper com esses laços, né? Então aqui, coração, primeiro a gente vai ter um acerto de contas entre mãe e filha, entre Eunice e Mabel, ou entre Mabel e Eunice. Dona Lúcia nem se dava conta de que existia alguém além de mim na casa. Hoje fico com pena do sacrifício que era se tornar invisível. Além dos espaços apertados que ocupávamos, qual espaço social, qual lugar social e étnico você ocupa? Tudo bem, coração? É o que falou lá a Conceição Evaristo. Por isso que os títulos dos capítulos são lugares, são espaços. Aqui o espaço era só, né, o quartinho de empregada. O silêncio era um companheiro. Lógico, tem que ficar quieto. Não ter voz na sociedade. Você não ocupa outros lugares sociais. Você se mantém em silêncio. Você repete os grilhões da escravidão. Era preciso estar presente sem estar. Uma boa serviçal é silenciosa e a criança que é filha dessa mulher também deve ser. Ela não pode rir como uma criança, não pode pular ou fazer travessuras como uma criança. Ela não é uma criança, é um incômodo, alguém apenas tolerado. Tolerância
não é aceitação. Você não está sendo aceito. Você está sendo tolerado, suportado. Aguentam a sua existência, mas não querem você ali. Era como dizia um dos livros de uma escritora chamada Conceição Evaristo, que Mabel passou a devorar. E de vez em quando, lógico, né? A autora que vai ser lida e devorada pela Eliana Alves Cruz, tenho certeza, né? Em boca fechada não entra mosquito, mas não cabem risos e sorrisos. Ficar quieto significa viver o quê? Reprimido. Conceição Evaristo, o tempo todo, coloca lá afirmação e negação. Não é só a negação, tem também a afirmação. Tem a luta, tem a resistência, tem o empoderamento. E a Eliana Alves Cruz vai na mesma linha. Tá bom? Não sou mais criança, mãe. Eu cresci, estou aqui na sua frente. Sabe por que a senhora acha que ainda sou um bebê? Porque só enxerga aquela menina chata, Camila. A senhora não viu quando fiquei menstruada pela primeira vez. Não viu nada da minha escola. Não viu nada da minha vida. E aí, depois, né, de acertar as contas, foi um abraço duro no começo, mas não deixamos de cumprir a promessa de jamais dormir sem tentar resolver nossos problemas. A partir daí, a relação entre as duas, mãe e filha, Eunice e Mabel, melhora muito. Tudo bem? E lógico, né, vai começando a mudar um pouco, né, a consciência, a relação da Eunice para com o trabalho, para com o mundo. Aqui, coração, né, Mabel consegue passar no vestibular para medicina. E aí vem o direito de resposta. Agora ela está o quê? Empoderada. Ela escolheu a educação, ela está empoderada e ela vai poder romper com esses grilhões, com essas correntes, com esses elos. E aí vem direito de resposta. Dona Lúcia, agradeço seu apoio, mas eu não lhe devo nada, não. Entendi o que a senhora fez no passado. Eu não tinha como, mas também entendi o que a senhora tentou fazer hoje mais cedo. Nada vai apagar nossa felicidade. Nada. Porque, lógico, a Dona Lúcia vai jogar na cara, né, da Mabel, que ajudou quando ela mais precisou lá na gravidez, né, na adolescência. E aí vem a resposta agora, óbvio, para o seu Tiago, que deu risada da cara dela. Seu Tiago, lembra que o senhor riu debochado, achando que eu nunca conseguiria passar no curso de medicina? Muito obrigada por me fazer lembrar desse sorriso todos os dias em que eu me sentava com o Cacau para estudar em silêncio lá nos fundos, para não atrapalhar vocês, os donos deste palacete. E aí, percebendo o que fala a filha, a voz da filha, e não o silêncio, a Eunice também começa a mudar. Olha lá. Foi o combustível mais importante para que eu finalmente tivesse coragem de ouvir o conselho de mamãe antes de morrer. E você, Eunice, não acha que está na hora de cuidar de sua vida? Ou seja, pular fora, né, desse emprego, dessa corrente. E aí a imagem que ela usa é muito boa, né? Falei de silêncio, criada muda. Quantos anos dormimos ali? Uma vida, 20 anos. Eu disse a ele que tinha ouvido falar que chamavam a mesinha ao lado da cama de criado mudo, porque antigamente quem ficava ao lado da cama dos senhores era uma pessoa escravizada que precisava ficar ali calada e à mão para qualquer necessidade de seus donos. Eu, de certa forma, fui criada muda. Não seria mais. Então, rompeu, né? Rompeu com essa escravidão. E aí vem o diálogo da patroa com a empregada. Já imaginava, depois do showzinho que a sua filha deu ontem, é sempre assim com gente como vocês. Uma hora não adianta a ingratidão chegar. Gratidão, ingratidão, porque é uma relação de favor.
Dona Lúcia, não quero discutir com a senhora. Eu era a sua empregada. A senhora não me fez caridade. Só quero as minhas contas, como qualquer pessoa que decide sair do emprego. Uma hora os criados deixam de ser mudos. João Pedro e Cacau, isso aqui é uma outra situação que ocorre, né? De luta, de reivindicação, de resistência. É outro exemplo que o livro vai trazer. Então são os filhos do Jurandir. Jurandir é paquera, né, da Eunice. O marido da Eunice batia nela, né, acabam ali se separando. Ele vira um morador de rua, né, por causa do alcoolismo. E aí ela acaba se aproximando desse Jurandir. Vai ser aí, né, o parceiro dela, o companheiro dela. Tá? Os meninos, filhos do Jurandir, tinham feito uma denúncia anônima, acusando a Dona Imaculada. Quem era a Dona Imaculada? A síndica do prédio. De manter Dadá, empregada, em cárcere privado, em condições similares à escravidão, por mais de 20 anos. Depois, quando vão investigar, o que diz essa Dadá? Ela chegou aos 10 anos de idade. E ela está saindo aos 40. Então foram 30 anos presa dentro da casa da patroa. Tudo bem? Então, lógico, né? A sociedade muda muito lentamente, mas muda. Certo? Existem, né, espaços sociais para serem conquistados. E aí, já tinha dito no começo, havia lá um primeiro acidente, agora vem aquele acidente que já vem sendo anunciado desde o começo do enredo. Relações trocadas, porque agora é a patroa no lugar da empregada. A menina Camila vai fazer intercâmbio, vai morar em outro país. E antes de viajar, resolveu dar uma festa. Ela quer a feijoada que a Eunice fazia. A nova empregada, que é a Luzia, não sabe fazer a mesma feijoada. E aí pedem, né? Dona Lúcia, Camila, pedem para a Eunice ir lá fazer a feijoada, vão pagar e tal. E a Eunice acaba aceitando, né? Não deveria, mas acaba aceitando. Timidamente, Luzia, a nova empregada, pediu para que Camila, filha da patroa, olhasse Gilberto um pouco. Quem é o Gilberto? É o filho da empregada Luzia, um menininho de 4 anos. Então agora quem está ocupando o quartinho de empregada é a Luzia com o filho Gilberto. Não compraram todos os ingredientes para a feijoada. Então a Eunice pede, alguém tem que comprar, senão não sai a feijoada do jeito que você quer. Quem é que vai comprar os ingredientes? Luzia. Só que alguém tem que ficar olhando o menino Gilberto, um menino de 4 anos. Quem disse que vai tomar conta aí? Camila. Será? Não podíamos parar o trabalho e as panelas quentes eram sempre um perigo. Senti no tom de sua voz tão sumida o quanto ela achava aquilo errado. Ela deveria cuidar do menino, não podia pedir algo assim para a filha da patroa. Era o contrário, Luzia cuidava e recebia ordens. Camila era cuidada e ordenava. Os espaços sociais, os lugares sociais. E aí acontece a desgraça, né? Eu nem trouxe aqui, mas houve aí um tempo atrás uma notícia, um fato real. Provavelmente a Eliana Alves Cruz está escreveu o livro a partir dessa ideia. Mas aqui para mim não importa o real, o fato real. Aquilo que foi tornado ficção e literatura é o que me interessa, né? Aristóteles, lá na Poética, já disse isso, né, sobre a literatura. A literatura tem esse poder de universalizar, tá? Então é isso que interessa para nós, tá bom? Luzia não podia entrar no prédio. Luzia, mãe do Gilberto, que caiu do prédio, caiu da cobertura. Óbvio, né? Que morreu. Não podia. Foi tudo muito rápido. Enquanto Dona Lúcia subia pelo elevador, o menino caía pela janela. A Dona Lúcia, que é a mãe da Camila, que é a patroa, que é a dona da cobertura, não estava em casa. E aí ela quer criar uma história para poder defender a filha. Era eu quem estava aqui quando o garoto se acidentou. Ouviu, Eunice? Como assim, Dona Lúcia? A senhora chegou, o menino já tinha caído e... Não interessa.
É isso que você vai dizer à polícia. Eu sei me virar, já combinei com todo mundo. Então ela quer comprar o silêncio. Lembraram do silêncio? E aí chegamos finalmente à terceira parte, que é uma grande sacada também, né? Terceira parte do livro, solitárias. E aqui a palavra solitária não é só de solidão, é de prisão. Aquela prisão para um só, aquela prisão apertada. E aí quem vai narrar em primeira pessoa são os lugares. Tudo bem? Então o primeiro local é exatamente o quarto de empregada. O quarto de empregada vai ser a solitária. Aqui você entende o título do livro. Olha lá. Quem está falando em primeira pessoa? O quarto de empregada. Prosopopeia, personificação, aqui é o que menos importa, tá bom? Levei um tremendo susto quando ouvi a voz de Eunice na cozinha. Quanto tempo! Minhas paredes tremeram, pois foram muitos anos velando o sono dela e de sua filha Mabel. Sei que eu, no fundo, não era um quarto. Eu era uma solitária. Exatamente, uma prisão. Um lugar destinado a apartar do mundo e do restante dos viventes. A separar. A isolar. Então, é solitária, solidão no sentido de isolamento. Tudo bem, coração? Mas mais do que o isolamento, é prisão. Prisão, você entendeu? Escravidão. Um dia Eunice leu em voz alta para Mabel um trecho que me deixou constrangido. Elas pararam a leitura do dia nesse ponto, porque Eunice molhou as páginas daquele livro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, com seu pranto. Essas são as referências intertextuais da Eliana Alves Cruz. Todos viram e escutaram quando Gilberto começou a chamar pela mãe e a aborrecer Camila, que não quis tomar conta da criança depois que a campainha começou a tocar e as amigas foram chegando. O que ninguém viu foi que Camila colocou o garoto no quarto da mãe, o mais confortável, deu papéis para desenhar e fechou a porta, mas não a janela. Gi subiu na cômoda para alcançar o parapeito e chamar pela mãe. Camila abandonou o menino de 4 anos sozinho em um cômodo fechado e com janelas abertas no 10º andar. Então, evidente, né? A menina quer lá dar atenção para as colegas dela, as patricinhas. E o filho da empregada morre por isso. Tá? Segundo espaço que aparece aqui narrando em primeira pessoa. Quarto de porteiro. Jurandir, personagem secundário, mas importante. É o parceiro da Eunice, é o pai do João Pedro e do Cacau. Eu senti a dor de todas as vezes em que as mãos dele se ergueram para me alcançar, como se me bater por qualquer contrariedade resolvesse, acalmasse alguma coisa dentro dele. Minha vida não podia continuar do jeito que estava, mas o que eu não sabia era que Sérgio sumiria dentro da noite e desapareceria da nossa vida por um tempo igual ao da eternidade. Então a Eunice falando aqui sobre o primeiro relacionamento dela, né? Quem é o Sérgio? É o pai da Mabel. Alcoólatra, tá? Acaba batendo na esposa, depois acaba saindo de casa e vira morador de rua e some no mundo. A partir daí é que ela vai poder ter um relacionamento com o Jurandir, né? Depois que passava o porre, ele, Sérgio, né, o pai da Mabel, chorava, dizia que aquilo não se repetiria, e no dia seguinte bastava um gole, e não sei como ele conseguiu viver assim. Era cansativo para todo mundo, mas principalmente para ele. Papai sumiu na noite como um fantasma dele mesmo. Aqui quem é que está falando? A Mabel. Então as duas, né, falando sobre esse personagem, que é praticamente só citado, que é o Sérgio. Tá bom? E eu segui querendo ver os dois juntos para sempre, querendo uma família como as que eu via no edifício de Dona Lúcia. Então ela queria, no sonho da menina, ela queria ver os pais juntos, né? O porteiro Jurandir é o avesso, é o oposto do Sérgio. Por quê? Porque ele cuida sozinho de 2 filhos.
Ele não tem esposa. E aí ele cuida do João Pedro e do Cacau. Em edifício como Golden Plate, uma casa de porteiro típica é irmã da garagem. Onde vive, onde mora o porteiro do prédio, o zelador do prédio. Bem do lado da garagem. De novo, né? É uma solitária. De novo, é uma prisão. É uma relação de escravidão. Eu vi quando Dona Lúcia subiu. O menino já tinha caído. Ela quer esconder a filha. Vão tentar de tudo para culpar a própria mãe do garoto. Isso não pode ser, não pode. Lógico, né? Querem, de novo, repetir aquela história, né? A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Aqui é um capítulo que foi colocado em função da pandemia de coronavírus, né? A gente estava ali, né, em 2020, 2021, vivendo as agruras da pandemia, e o livro é publicado em 2022. Vai trazer uma personagem, né? Eu falei que ia voltar. Uma doença trancou todo mundo dentro de casa, solitária. Aí era o apartamento inteiro, né? Transformado em solitário, em prisão. Isolamento, ninguém podia sair, distanciamento, isolamento social. Semanas e dias e minutos e segundos fechados nas residências, que por maiores que fossem, se transformaram em, que ironia, quartinhos. A cobertura inteira virou um quartinho na pandemia. Tudo virou solitário. Então uma ideia muito boa, né, que ela teve aí. Cacau e Mabel, os dois estudiosos, já estavam planejando oficializar a união e moravam juntos em um quarto e sala no centro da cidade, porque ela não podia mais ficar tão distante do trabalho. Então, início da vida ali de médica, né, na residência, dura vida, né? E tá lá junto com o Cacau, que é outro menino estudioso que entrou na universidade. Por vezes, nem mesmo eu, tão habituado à dor e à morte, consigo me acostumar com as coisas que atestam a falência da humanidade. Quem é que está falando isso? O quarto de hospital. A alguns leitos de distância, um paciente se recusava a receber a medicação das mãos de uma enfermeira negra. Racismo, né? Caso claro aqui, evidente de racismo. Quem é a enfermeira? Olha lá, coração. Irene, aquela babá de 13 anos, que foi devolvida. Conseguiu então se matricular numa escola comunitária onde se preparou para o Enem. Ninguém em sua família acreditou que ela chegaria lá. Na verdade, nem ela mesma. Sua história é a de muita gente. Conseguiu a vaga para estudar na capital. Morou numa república. Então ela vai conquistar, né, trabalho como enfermeira, escolhendo educação. E vai ser vítima de racismo. Tudo bem, coração? A sociedade continua a mesma, mas, né, existe essa luta para conquistar novos lugares na sociedade, novos espaços. Último, quarto de descanso. Não há paz enquanto se habita o tumultuado quarto de despejo, seja ele real, seja metafórico. O silêncio da solitária é um estrondo, uma trovoada de desprezo que não para de soar na cabeça e na alma. Lembrei agora o final do Torto Arado. É o grito, né, da Belonísia. Aquele silêncio vira um grito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Isso é Legião Urbana, música há tempos. Tá? Drummond, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então é uma literatura que quer acordar. É uma arte que quer acordar, despertar, conscientizar. Dona Lúcia havia combinado sua história com todo mundo, menos com a nova Eunice. Olha, Eunice, não é mais a mesma. A dona da cobertura do Golden Plate não imaginava ter de lidar com aquela mulher renovada, livre do sentimento de servidão e gratidão por receber muito menos do que merecia durante anos de dedicação e trabalho incessante. Não sabia que Eunice estava finalmente seguindo o conselho de Dona Codinha e cuidando da própria vida, completando os estudos e recomeçando.
Eunice finalmente fechou a porta da solitária, deixando-a para sempre, e abriu a minha, a porta do consultório da doutora Mabel Pereira da Silva. O quarto de descanso é todo aquele que tem o cheiro da nossa própria vida. Você só vai ter direito ao quarto de descanso se você tiver voz, se você lutar para ter voz na sociedade. Como? Escolhendo educação. Tá bom, coração? Então aqui, né? Aqui eu faço a nossa propaganda. Primeiro, fazendo propaganda de uma aula aqui, o direito à literatura. Isso é um texto do Antônio Cândido, brilhante, crítico literário, professor da USP, né? Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Então, uma aula que eu já gravei aqui no canal, que eu recomendo, que eu indico, tá? Gostei muito de ter feito, é essa do direito à literatura. A literatura é um direito, porque por meio da literatura você se afirma como identidade e você resiste a todas as adversidades sociais, né? Preconceito, etc. E a outra luta é pela educação. Tudo bem, coração? As duas andam aí de mãos dadas. Belezinha? Então, pedindo que você sempre apoie o canal. De que modo? Multiplicando. Levando isso para o maior número de pessoas que você puder, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, tá bom? Valeu, coração. Aquele abraço. Fui.